Vamos agora para a exposição, como eu havia prometido, o início da série de Apocalipse. Abra comigo em Apocalipse capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 3. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele viu. Presta atenção no 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Deixa aberto aí, não feche, fecha apenas os olhos. Só abaixa mais um pouquinho o retorno, mínima coisa. Pai Santo, estamos diante de um grande desafio. Explorar um livro extremamente intrigante, de difícil interpretação e com realidades tão profundas, tão altas, tão elevadas, que sem o auxílio do Espírito Santo e da graça abundando sobre esse local, não conseguiremos alcançar. Senhor, num tempo de tanto tédio, estresse, confusão, traz calma ao nosso coração, paz de espírito, iluminação e compreensão às nossas mentes, para não desprezarmos o rico conteúdo, poderoso, inigualável, desse singular livro, o Apocalipse. Que o temor do Senhor se apodere de todo esse salão, que as mentes estejam atentas e sejam levadas cativas, em obediência à Tua Palavra. Que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse e havia prometido, hoje nós começamos uma série sobre o livro de Apocalipse. Meu objetivo é fazer a exposição dos 22 capítulos. Com a graça de Deus, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Alguém tem um band-aid aí? Estou sangrando meu dedo ao vivo. Oh, meu Deus. Meu amor, você tem? Vai lá, tinha que ser o William mesmo. Aí eu vou ter que rasgar, abrir isso aqui em cima, com todo o Brasil vendo. Oh, meu Deus. Só um minuto, gente. Eu nem te conto onde foi que eu machuquei esse dedo aqui. Não, vocês vão me chamar de carnal. Foi numa aula de jiu-jitsu. Pastor perigoso, hein? Pronto. Estamos começando então uma série sobre o livro de Apocalipse, esse intrigante livro. Ele é um dos mais intrigantes e mais difíceis livros de serem interpretados de toda a Escritura. E pela graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, queremos fazer a exposição dos 22 capítulos contidos nesse livro. E quais razões do porquê fazer uma exposição do livro de Apocalipse? Eu tenho pelo menos 3 razões por que explicar esse tão singular, intrigante, memorável livro. A primeira razão é que existe hoje ainda muita confusão no tocante à interpretação de Apocalipse. Existem diversas linhas doutrinárias de interpretação que se divergem umas das outras.
Portanto, faz necessário trazer a interpretação correta desse livro que já foi alvo de tanto dilema, polêmica e tanta confusão ao longo dos anos. A segunda razão por fazer exposição de Apocalipse é para preparar a igreja para esse tempo, o tempo do fim, que conforme os anos vão passando, cada vez mais se aproxima. Portanto, o livro de Apocalipse é um livro atual, é o livro para os dias de hoje. Apocalipse é o livro a ser lido nesses dias. Fazer a exposição dele, então, preparará o povo de Deus para esse tempo que não vai chegar, mas já chegou. Terceira razão de fazer a exposição deste livro é com a finalidade de consolar a igreja. Porque o livro de Apocalipse não é o livro do terror, o livro dos terrores, é o livro da vitória, é o livro do consolo, é o livro da redenção. Sim, de fato ele fala de terrores, ele é o terror para os ímpios, os falsos cristãos, os falsos profetas, mas para os redimidos, para os eleitos, para a igreja de Cristo, ele é o livro da vitória, da consumação de todas as coisas. Essas são pelo menos 3 razões do porquê fazer a exposição desse livro. Hoje a minha proposta é fazer mais um panorama e não entrar necessariamente profundamente nos textos. Antes de entrarmos texto a texto, capítulo por capítulo, nós precisamos fazer aqui um panorama para saber qual é a forma de interpretação correta e como o livro tem suas divisões e subdivisões, para assim você ter um proveito maior. Vamos primeiro para o contexto do livro. Verso 1 disse assim, que os técnicos aí estejam atentos, quero que todos os versículos sejam colocados na tela. Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por meio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Vamos primeiro para o título. O título vem da primeira palavra, do primeiro versículo do livro. O livro abre com o título, a palavra revelação. Essa palavra revelação no grego quer dizer apocalipse. Portanto, revelação de Jesus Cristo nada mais é do que apocalipse de Jesus Cristo. E essa palavra grega, apocalipse, quer dizer desvendar, descortinar, revelar. Então é o descortinar do véu, é o trazer à luz o que está oculto, é revelar o que está escondido. Portanto, o livro de Apocalipse são revelações de Jesus Cristo. Ele não é como a maioria dos crentes um dia já pensou no passado e ainda pensa, um livro oculto, misterioso. Muitos pastores dizem, eu não prego Apocalipse porque é impossível interpretá-lo, é um livro enigmático e um livro que ninguém pode conhecer o seu conteúdo. Isso não é verdade. O Apocalipse veio exatamente para dizer o oposto, ele é uma revelação clara, explícita, de Jesus Cristo para o seu povo, é o descortinar do véu, é o descortinar daquilo que aconteceu no passado, no presente e o que acontecerá no futuro. São revelações então, como diz o verso 1, de Jesus Cristo, dadas por Deus. Deus deu essas revelações a Cristo, e elas foram enviadas para João, através do seu anjo, é o que o texto está dizendo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, enviando, verso 1, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E aqui nós temos também o autor do Apocalipse,
quem é o autor, quem escreveu o livro do Apocalipse? Foi o apóstolo João. Ele era o único apóstolo vivo. Todos os outros 11, inclusive Matias, que substituiu a Judas, já haviam morrido. João é o único membro do colégio apostólico vivo. Ele tem aproximadamente 90 anos. Ele então vê, o livro de Apocalipse são visões que Deus dá a João. Tudo que você vê aqui, João viu. Ele vê, tem visões e registra essas visões na forma de palavra escrita. Ele escreve então aquilo que ele viu, que foi revelado a ele. Qual o local onde João escreve esse livro? Na ilha de Patmos. João nesse tempo servia na igreja de Éfeso, que foi pastoreada por Paulo, que foi pastoreada por Timóteo e depois por João. Patmos era uma ilha que ficava a 40 quilômetros de Éfeso, no mar Egeu, e era um local onde o Império Romano levava prisioneiros para serem exilados. João, por ser um cristão e um apóstolo, estava sendo perseguido, foi pego, preso e levado para o exílio na ilha de Patmos. E lá nesta ilha, preso, encarcerado, é onde ele tem as visões e as registra em pergaminhos, compondo assim o Apocalipse. Qual a data que foi escrito? Provavelmente 94 depois de Cristo, no governo do imperador Flávio Titus Domiciano. Domiciano era chamado de segundo Nero, ou Nero Redivivo. Por quê? Nero foi conhecido por um dos imperadores mais facínoras, perversos que já existiu. Ele morre e no seu lugar entra Domiciano, tão mau quanto ele, a ponto de dizerem, esse é Nero Redivivo, ou Nero que ressuscitou. E ele foi o primeiro imperador a dizer para todos que ele era Deus e exigia adoração. Domiciano, em 94 depois de Cristo. Qual o conteúdo do Apocalipse? As histórias e os fatos narrados de Apocalipse consistem no quê? Preste atenção, são acontecimentos que vão da primeira à segunda vinda de Cristo. Engana-se quem pensa que Apocalipse só trata de um futuro que ainda não chegou. Não. Ele trata de acontecimentos que vão da primeira, Jesus, o nascimento em Nazaré, até a segunda, a volta escatológica final de Jesus. Então o Apocalipse abarca todo esse período. E qual é o estilo literário de Apocalipse? Como nós devemos ler o Apocalipse? O Apocalipse é alegórico e não literal. Muitas pessoas leem o Apocalipse imaginando que aqueles escritos são literais, um cordeiro com a espada saindo da boca. Isso é uma alegoria. Não é um filho de uma ovelha com uma espada dentro. É uma alegoria para dizer Cristo, o cordeiro, espada que sai da boca, a palavra. Vi um dragão. Será que João viu um dragão? Homens com cabelos e caudas de escorpião. João viu mutantes. Não, são alegorias que remetem para uma verdade. Então, Apocalipse não se interpreta literalmente, mas alegoricamente. E qual é o tema principal de Apocalipse? A vitória final de Cristo. A vitória final de Cristo. Para entendermos melhor como devemos fazer uso desse livro, você precisa entender que existem escolas de interpretações deste livro, e que provavelmente você passou por uma delas, e nós vamos definir qual é a nossa escola de interpretação. Ao longo dos anos existiram várias linhas
e escolas de interpretação. Por isso há tanta confusão ao se estudar Apocalipse. Eu vou mencionar aqui pelo menos as 3 mais comuns, 3 escolas ou 3 correntes de interpretação. A primeira é a preterista, que vem de pretérito, do passado. Como que os preteristas interpretam o Apocalipse? Olha só, eles entendem que o livro de Apocalipse foi escrito apenas para a igreja primitiva. Ele aponta apenas para o passado. Então os relatos aqui de Apocalipse 1 ao 22 serviram apenas para a igreja do primeiro século, a igreja daquela época, que estava sofrendo uma perseguição gigantesca, debaixo da égide do governo do Império Romano. Portanto, o seu objetivo foi cumprido, concluído naquela época, quando cessou, caiu o Império, o Apocalipse não foi mais necessário. Roma, para eles, era a besta do Apocalipse 13, do capítulo 13. E a classe sacerdotal era o falso profeta. A besta que emerge do mar era Roma. A besta que emerge da terra, a classe sacerdotal, o falso profeta. Portanto, tudo se cumpriu no primeiro século. Ele não tem valia para os crentes do presente, hoje nós, nem tampouco para os do futuro. Assim pensam os preteristas. A segunda corrente de interpretação é o oposto da preterista, é a futurista. Eles, diferente dos preteristas, entendem que o Apocalipse, somente os seus 3 primeiros capítulos foram para o público da época. Mas o restante só envolve um tempo do fim, que ainda não chegou. Portanto, o livro do Apocalipse não tem uma mensagem para a igreja primitiva do passado, e nem tem uma mensagem para a igreja do presente, nós. Eles são fatos e acontecimentos proféticos, que só acontecerão num futuro remoto, não servem para nós. E a terceira corrente de interpretação é a chamada histórico-espiritual. E particularmente eu acredito que essa é a mais viável, e essa é a que nós adotamos. Ela ensina o quê? Que o Apocalipse envolve todos os períodos. Foi escrito para o público do passado, a igreja primitiva. Foi escrito para o público do presente, para nós, o Apocalipse atual. E foi escrito também para o público do futuro. Coisas que ainda vão acontecer. Essa é a visão da linha reformada. E as grandes confissões de fé reformadas, elas também subscrevem a linha escatológica histórico-espiritual. O Apocalipse fala do passado, fatos que começam com o nascimento de Cristo, a primeira vinda. O Apocalipse trata disso. O Apocalipse também fala de fatos do presente. Os 4 cavaleiros, por exemplo, as trombetas de Deus já estão vigentes, já estão se cumprindo parcialmente para nós. E o Apocalipse também fala do futuro, da segunda vinda de Jesus. Fatos que ainda não aconteceram, afinal de contas, Jesus ainda não voltou. Essa é a visão histórico-espiritual que envolve os 3 períodos. E essa a que nós acreditamos. É assim que interpretamos o Apocalipse. Ele é tão atual quanto foi para a igreja primitiva, como será para os crentes do futuro. Existem também, não só 3 correntes de pensamento, mas também 3 posições escatológicas predominantes. Também precisamos saber, ok? Quando você vê pregadores ou igrejas ou cristãos falando de Apocalipse, eles vão passar por essas 3. Existem também outras 3 posições. É a pós-milenista, é a dispensacionalista e é a amilenista, ok? Primeiro, a pós-milenista. Como eles entendem o livro de Apocalipse?
eles se baseiam principalmente no capítulo 20, que fala sobre o milênio. Os pós-milenistas acreditam que o milênio será estabelecido pela igreja, não por Cristo, é pela igreja. Portanto, ainda não foi. De que forma ele será estabelecido pela igreja? Haverá uma cristianização do mundo todo. A igreja sairá das quatro paredes e evangelizará o mundo todo. E quase todo mundo se converterá antes da vinda de Cristo. Os pós-milenistas creem que no final haverá um avivamento mundial final, em que quase todos os homens da face da terra se converterão. Então, após isso, e só após isso, Jesus volta. Para eles este é o milênio, um período de prosperidade e de conversão em escala mundial. E só após esse período, por isso pós-milênio, Jesus volta. Sabe quem cria assim? Jonathan Edwards. O teólogo famoso Charles Hodge também. De modo que, se você notar, no século 18 e 19, foi considerado os séculos das missões mundiais. Começou a se espalhar missionários pelo mundo todo, e foi havendo muitas conversões, de forma que eles acreditaram, é agora, chegou o tempo do fim, o mundo inteiro vai ser alcançado, Jesus vai voltar. Mas eles estavam enganados, eles viveram ali no século 18, depois disso tivemos 2 guerras mundiais, apostasia, esfriamento da igreja. A Europa hoje é um continente pós-cristão, o que você encontra lá são dead churches, igrejas mortas. Os pós-milenistas estão errados, porque o que precederá o fim não é um avivamento. Segundo 2 Tessalonicenses, a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Os pós-milenistas acreditam que o mundo vai ficar melhor e melhor. No entanto, essa não é a visão do mundo nos tempos do fim que a Bíblia apresenta. Tanto Apocalipse como 2 Timóteo descreve os últimos dias como tempos terríveis, tempos selvagens. Se esses pós-milenistas tivessem vivido hoje, Jonathan Edwards, Charles Hodge, talvez teriam mudado de opinião, porque desde a época deles para cá o mundo só piorou com as guerras e com a apostasia presente. A segunda posição escatológica, então existem hoje aí pós-milenistas. A segunda é o dispensacionalismo. Essa é majoritária no mundo e no Brasil. De cada 10 crentes, 8 ou 9 serão dispensacionalistas na sua escatologia, isso no Brasil. Você vai tropeçar em dispensacionalistas o tempo todo. Provavelmente muitos que estão aqui foram dispensacionalistas e talvez sejam ainda hoje, mas não serão mais depois desse culto. O dispensacionalismo ele é novo, ele é menino, ele tem 100 e poucos anos. A igreja de Cristo, desde Paulo, nunca creu na escatologia dispensacionalista. Ela começa com John Darby na Inglaterra, no começo do século XIX. Ela cresce exponencialmente com a publicação da Bíblia Scofield. E ela é uma Bíblia de estudo, os seus estudos, na parte escatológica, todos são dispensacionalistas. Isso vendeu como água no Brasil. Ela cresce exponencialmente através dessa Bíblia, da revista Chamada da Meia-Noite, do Vin Malgo, quem tem mais de 30 anos aí de fé sabe o que eu estou falando, e explode com os livros e filmes de Tim LaHaye, Deixados para Trás, que mostram o arrebatamento secreto, o piloto do avião sumindo, né, e a besta, aquela coisa toda que você está familiarizado. O que o dispensacionalismo ensina? Qual é os postulados dispensacionalistas no tocante à escatologia? Primeiro, para eles, o reino de Deus ainda não chegou. Cristo ainda não reina. Cristo ainda não está sentado no trono de Davi.
E só vai acontecer no milênio. Portanto, para os dispensacionalistas, o reino não chegou. É necessária a reconstrução do terceiro templo, lá em Israel. Reconstrói, Jesus volta e se assenta no trono, como está no livro de... Restaura o tabernáculo de Davi, o profeta menor. Vocês têm que saber, a Universidade de Bíblia. Zacarias, não é? Vou lembrar. E, conforme a profecia, que ele ia restaurar o tabernáculo caído de Davi e ia se assentar no trono. Então, para isso, o reino de Deus só chega no milênio, depois do arrebatamento secreto, após a grande tribulação. O templo é reconstruído, e então Jesus desce, senta no trono de Davi e reina. Eles estão errados. Lucas capítulo 17, 21 e todo o Novo Testamento diz que o reino já chegou, já está entre vós. Cristo já reconstruiu o templo, porque diz, destruirei esse templo e o reconstruirei no terceiro dia. O templo era ele, quando ele ressuscita, ele reconstrói o templo. Ele sobe nos céus, ele já está sentado no trono de Davi, mas não é um troninho de ouro ou mármore em Jerusalém, é um trono nos céus. O reino já chegou, Cristo já reina, e Cristo já está sentado no trono de Davi agora. Portanto, para nós amilenistas, esse é o milênio. Agora é o milênio, e não é o milênio literal, 999 mais um. Segundo, Amós, isso é Amós, restaura o tabernáculo caído de Davi, texto tirado de Amós, profecia de Amós. Segundo, o que ensinam os dispensacionalistas? Eles fazem uma distinção de Israel e igreja. Para os dispensacionalistas, Deus tem dois povos, duas mulheres, judeus e gentios. Para eles, Israel é a figueira, é o relógio do mundo. Israel está num grupo especial, de forma que quando Jesus voltar, ele arrebata a igreja, antes da tribulação. Quem fica? Os judeus. Os judeus se tornam o povo de Deus, especial, a igreja, esse povinho, Deus deve levar eles para o limbo, alguma coisa assim. Mas o negócio para eles é os judeus. Tanto é que não é raro um dispensacionalista ficar buscando a sua genealogia para ver se ele tem uma descendência judaica. Como que se isso resolvesse alguma coisa? Eles estão errados. Deus não tem dois povos. Deus não tem duas mulheres, duas esposas. Deus tem um povo só. A igreja constituída de judeus e gentios. Era assim no Antigo Testamento. Era a maioria de judeus. Mas alguns gentios prosélitos entravam. Uma mulher só, uma esposa, uma igreja só. E é assim também no Novo Testamento, só que a maioria é de gentios, e judeus também entram. Não temos dois povos, não tem profecia para dois povos, um povo só, o povo da fé, porque em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, de sorte que os que creem, os que são da fé, são de Abraão. Então judeu, americano, amarelo, azul, violeta, para entrar na igreja tem que se converter, tem que ser pela fé. Terceiro, o que os dispensacionalistas ensinam? Para eles a igreja não passa pela grande tribulação. Para eles o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Deus arrebata e a igreja não passa. Eles estão errados. Não há registro em nenhum lugar da Escritura onde a igreja não passa. Mateus 24, o sermão escatológico de Jesus, se você ler linearmente, está escrito assim: e depois daqueles dias de tribulação, então está falando de um ato pós-tribulação. O que acontece? Verão o sinal do céu, o Filho do Homem, ajuntando os escolhidos dos quatro cantos da terra. Ajuntar os escolhidos dos quatro cantos da terra é o quê? Arrebatamento. E ele ocorre quando? Segundo Mateus 24, e após aqueles dias de tribulação.
é depois da tribulação que ele volta para tomar a igreja. A igreja passa pela grande tribulação, conforme Mateus 24, 29. Bota aí na tela Mateus 24, 29. A igreja passa sim pela grande tribulação. Quarto, o que os dispensacionalistas ensinam? Eles entendem que a vinda de Cristo se dará em duas fases. Primeira, ele vem sem pisar na terra, um arrebatamento secreto. Pode dar a qualquer momento. Por isso que é comum você ver um adesivo de carro, caminhão, perigo. Esse carro corre risco de capotar por motivo de arrebatamento. Então Jesus pode estar ali, você cristão, dirigindo tranquilo, de repente você olha para um lado, arrebatou, o carro vai desgovernar. Isso ele volta antes da tribulação, para arrebatar a igreja de forma secreta. Essa é a primeira vinda. Depois ele volta de novo, visivelmente, após a tribulação. Para os dispensacionalistas, eles estão errados. Nós entendemos que o arrebatamento e a volta de Jesus são um ato único, que ocorre só depois da grande tribulação. Quando Jesus volta, sua única volta, única vez, depois da tribulação, ele arrebata a igreja no mesmo momento que ele retorna. É um único ato só, e não é secreto. Todo olho verá, diz as Escrituras. É uma única vinda, todo olho verá. Quinto, que mais eles creem? Eles creem, olha que interessante, em mais de uma ressurreição. Pelo menos 3 ressurreições. A primeira, na primeira volta secreta, aquela primeira do arrebatamento antes da tribulação, os mortos ressuscitam. A segunda, depois da grande tribulação, quando ele volta visivelmente, ressuscita a outra leva. Os que morreram na grande tribulação, ok? Ele ressuscita a primeira leva quando ele volta secretamente, no arrebatamento. Depois, quando ele volta a segunda, para eles volta 2 vezes, ele ressuscita outra leva. Qual? Os que morreram na grande tribulação. E a terceira vez, no final do milênio, quando o milênio terminar, para eles há outra ressurreição. Eles também estão errados. A Bíblia ensina só uma ressurreição, e ela acontece após a tribulação, na sua única vinda, ou volta, ou melhor, na sua única segunda vinda. Isso aqui abre um precedente horroroso, que a maioria aí já creu. Eles ensinam, através dessa escatologia, a possibilidade de salvação depois da volta de Cristo. É a turma da repescagem, é a turma da segunda leva, aquela que diz assim: se na primeira vinda, o arrebatamento secreto, eu tenho uma segunda chance de salvação, morro aqui na tribulação por Cristo. Eles ensinam que há possibilidade de salvação depois da volta de Jesus. Isso é mentira. Quem não for na primeira, não vai em nenhuma, porque ela é a única. Depois que Jesus vir tomar sua igreja, todos que ficarem beberão do cálice da ira de Deus aqui, e não há chance de conversão e nem de salvação. Agora, a terceira posição escatológica é a amilenista, e essa posição, ao meu ver, é a mais coerente com as Escrituras, e essa é o que a nossa igreja subscreve. Nós somos, em nossa escatologia, amilenistas. Não somos pós-milenistas, nem dispensacionalistas. Somos amilenistas. Os amilenistas veem o Apocalipse, primeiro, sendo para todas as épocas. Segundo, eles têm uma interpretação simbólica do livro, e não literal. O Apocalipse, para eles, para nós, é uma revelação que usa sinais, você vai ver, cheio de sinais, símbolos, nomes, números, cores, criaturas. Ele tem uma linguagem cheia de símbolos: castiçais, fogo, trovões, seres viventes, animais, arco-íris.
Ele usa esses símbolos para comunicar uma mensagem. Por isso que não é literal. Os amilenistas creem que já estamos no milênio e que ele não é literal. Cristo já veio. Quando que o milênio começou? O milênio é o reino, com a vinda do rei. Quando Jesus vem, ressuscita e sobe aos céus, o reino é instaurado. Esse é o milênio. E não é literal, 999 mais um, é uma fase, é um período. Os amilenistas creem que a volta de Jesus e o arrebatamento são um evento único e ocorre após a tribulação. Não são distintos, nem ocorre antes da tribulação. Os amilenistas creem que Israel e igreja hoje são o mesmo povo. E preste atenção no estilo literário de interpretação amilenista, ou o estilo que o Apocalipse foi escrito. Muita gente lê o Apocalipse linearmente. São fatos que vão do capítulo 1 ao 22 e são progressivos. A maioria interpreta o Apocalipse assim. O 1, o 2 é a continuidade do 1, do 3, do 4, sucessivamente. Os amilenistas não. Entendem que o livro conta e reconta a mesma história 7 vezes. O Apocalipse conta e reconta a mesma história 7 vezes. São 7 ciclos que vão da primeira à segunda vinda de Cristo. Portanto, o Apocalipse não é cronológico, não é linear, do capítulo 1 ao 22. Ele vai contar uma história do 1 ao 4, ele vai recontar outra história do 5 ao 7, ele vai recontar a mesma história do 8 ao 11, do 12 ao 16, conta e reconta a mesma história. É assim. Porque do capítulo 1 ao 3, ele conta a história. Que história? Fatos que vão da primeira à segunda vinda. Do 4 ao 7, ele conta a mesma história, mas de ângulos diferentes. Dando ênfase mais em uma coisa, menos na outra. Lembra dos 4 evangelhos? Alguns contam a mesma história, da cura do cego, do coxo. Mas você vê detalhes em um que não vê no outro. Por quê? São a mesma história contada por evangelistas, por ângulos diferentes. Mateus frisa uma parte, João frisa a outra, Lucas frisa a outra. Apocalipse faz isso. Conta 7 vezes a mesma história, de ângulos diferentes, dando ênfases em coisas diferentes. Entretanto, é a mesma história, da primeira à segunda vinda de Jesus. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Agora vamos ver aqui a fidedignidade de Apocalipse. O quão confiável ele é. Verso 2, Apocalipse 1, 2. Por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Numa tradução melhor, João relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aqui, veja só, eu estou fazendo a explanação do livro, contando o pano de fundo, a história, as linhas de interpretação. Agora eu estou mostrando a fidedignidade do livro, quanto é fiel essas palavras, o quão verdadeiras e dignas da nossa confiança. Esse verso 2 está dizendo que essa revelação, o livro de Apocalipse, foi atestada e foi relatada diretamente por João. João é a testemunha ocular, e ele está narrando algo que ele mesmo viu e atestou, registrou como palavras fiéis. Ok? O Apocalipse é uma profecia. Olha o verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Ok?
Portanto, isso que eu estou pregando, e a seara que vamos entrar, capítulo 1 ao 22, é uma profecia relatada por João, o último apóstolo. E segundo o verso 2, ele é um livro digno da mais alta confiança, cujas palavras são fiéis. E o próprio livro repete isso em Apocalipse 22, versículo 6, ele disse assim, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que palavras? O livro de Apocalipse. Irmãos, então nós estamos tratando de profecias fidedignas, dignas da nossa consideração, dignas da nossa confiança. São palavras fiéis e verdadeiras, que o próprio João viu, relatou, atestou e registrou. O que mais temos nesse intrigante, empolgante livro? Você vai notar que ele é cheio de figuras, de imagem e de símbolos. E o Apocalipse também trabalha muito com números. Ele trabalha muito com o número 10. Você vai ver diversas vezes o número 10 sendo citado. Ele trabalha muitas vezes com o número 3. Você vai ver várias vezes o 3. Você vai ver o 4 também sendo citado. Mas nenhum outro número ganha tanto destaque no livro como o número 7. É o seu estilo. E o 7 aparece como nunca. Por exemplo, 26 versículos mencionam o número 7 de forma explícita. Ele repete 7 vezes, por exemplo, o termo bem-aventurados. Começa no capítulo 1, nos primeiros versículos. Bem-aventurados. 7 vezes essa palavra aparece. Você encontra também 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 taças da ira de Deus, 7 referências sobre a volta de Jesus, 7 vezes usa o termo Deus Todo-Poderoso, porque o 7 é considerado o número de Deus, o número perfeito, e Apocalipse trabalha com esse número, sempre mostrando a soberania de Deus sobre os selos, as trombetas, as igrejas, os candeeiros, as taças, a volta de Jesus. E agora vamos para as sessões. O senhor disse que o livro é dividido em 7 ciclos, ou 7 sessões. Vamos ver então no que consiste cada sessão. O livro então é dividido em 7 sessões, vejamos as sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 até o 3. Ele trata de Cristo e os 7 candeeiros. O que é isso? A primeira sessão do livro é a carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia, que hoje são a atual Turquia. Ele vai tratar dessas igrejas, são cartas de recomendações para essa igreja. Essa sessão traz uma palavra para a igreja de encorajamento e incita a igreja a perseverar em meio às tribulações e mostra que eles não precisam temer, porque eles estão vivendo debaixo da servidão do Império Romano. Veja só, Nero tinha acabado de passar o bastão para Domiciano. 2 bestas. Nero tinha incendiado a cidade de Roma e colocado a culpa nos cristãos. Um banho de sangue se deu lá. Então os primeiros 3 capítulos dirigidos a essas igrejas que estão sofrendo perseguições. E ele diz para eles perseverarem, não desistirem, e mostra que ele está no meio delas. Sou eu que anda pelo meio dos 7 candeeiros. Por exemplo, Apocalipse 1, verso 10 e 13 diz assim: achei-me em espírito um dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em um livro, e manda a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver o que falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cintura de ouro.
veja só, é dirigida às igrejas. E ele dizendo: eu sou o que anda no meio dos 7 candeeiros. Essa é uma palavra para nós. Não tema em face das tribulações. É para a igreja de hoje. Tiatira, Sardes, Laodiceia, Aliança do Calvário, Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus. As perseguições virão, mas eu estou nos 7 candeeiros. Os candeeiros são as 7 igrejas. Cristo anda no meio delas, ampara elas, consola elas, livra elas, protege elas. Portanto, o Apocalipse é um livro de consolo, de encorajamento. A segunda sessão, são 7 sessões, elas vão do capítulo 4 até o 7. Trata do quê? O Cordeiro e os 7 selos. O Cordeiro vencedor, que toma nas mãos o livro e desata os seus selos. Que é isso? A autoridade sobre a história do mundo, nas mãos de Cristo. Capítulo 4 até o 7 trata da vitória de Cristo sobre os seus inimigos, a sua vitória na cruz, a ascensão aos céus e a sua coroação no trono. Veja só, Apocalipse 5, 5 a 7, mostra um pouco da segunda sessão. Apocalipse 5, versos 5 a 7. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Isso aqui é a garantia da nossa vitória. Isso aqui mostra o quê? 2 partes: Cristo embaixo, na sua encarnação, como homem, carregando a sua cruz. Mostra ele morto na cruz. Mas quando morre e ressuscita, ele derrota seus inimigos. E o Apocalipse 5 narra a sua ascensão, agora vitorioso, agora comprando o povo com seu sangue. Ele entra agora nos céus, e ele é coroado agora. E ele toma, por direito próprio, por direito divino, da mão daquele que está sentado, o livro, e desata os selos. É o controle da história. Ele é detentor da história. A história está nas mãos do Senhor. A história não é um caminhão ladeira abaixo sem freio. O controle do mundo não está na mão dos poderosos, nem de Satanás. Está nas mãos do Senhor. E é por ele, e é dele por direito, porque ele venceu na cruz. E agora recebeu o mais alto nome. Terceira sessão vai do capítulo 8 até o 11. São as 7 trombetas. Ok? Após a abertura do 7º selo, veja só, o cordeiro desata o primeiro, pá, o segundo, pá, pá, pá. Quando ele desata o 7º selo do livro, aparece então a figura das 7 trombetas. As 7 trombetas são tocadas. Ele está contando a mesma história. Redenção, juízo final, a sua volta, cada uma das ascensões. O que são as 7 trombetas? A punição desse mundo por parte de Deus. São juízos parciais, não é o despejo da ira total. São advertências de Deus. Tanto é que você vê a trombeta sendo tocada, 1/3 dos homens morre, 1/3 das águas, 1/3 das plantas. Juízos parciais. Apocalipse 8, verso 6, diz assim: então os 7 anjos, escute, tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações.
A terceira sessão trata das 7 trombetas. Agora, nós temos a quarta sessão, que vai do capítulo 12 até o 14. A batalha do dragão e da mulher. A batalha do dragão e da mulher. A quarta sessão vai mostrar a verdadeira batalha espiritual entre Satanás e o povo de Deus. Veja Apocalipse 12, verso 1 a 4, eu vou ler, escute. Viu-se grande sinal, só um minutinho, vocês não ficam quietinhos, eu não consigo me concentrar. Muita gente levantando e andando, por favor, vamos ficar quietinho. Apocalipse 12, verso 1 a 4. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho que nascesse. Veja a figura aqui. João olha para o céu, ele vê uma mulher, muito bem vestida, com a coroa de 12 estrelas, e ela está grávida. De repente ele está olhando, ele vê uma outra visão, um dragão vermelho enorme. Ele para diante da mulher, grávida, esperando ela dar luz, para devorar o filho. Essa mulher é Israel, que ia gerar, está grávida de Cristo, ia dar à luz ao Messias. E o dragão, Satanás, quer matar o filho de Deus. Você pode ver isso na figura de Herodes. Quando Maria dá luz, Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Era o dragão, na figura de Herodes, querendo matar o menino, Jesus, que acabava de nascer. É a batalha espiritual. O dragão então chama 2 aliados, estamos falando do verso 12 ao 14, em Apocalipse 13, a besta que surge do mar, poder político e militar, e a besta que surge da terra, poder religioso, para perseguir agora a descendência da mulher. Não conseguiu tragar o filho, Jesus morreu, ressuscitou, venceu. O dragão com seus 2 aliados, a besta do mar e a besta da terra, vai perseguir a descendência da mulher. Sabe quem é? Eu e você, a igreja. A quinta sessão, ela vai do capítulo 15 até o 16. Agora não são 7 trombetas, são as 7 taças da ira. São os juízos de Deus derramados sobre a terra. Lembra das trombetas? Eram juízos parciais, um terço. Agora a sua ira é derramada na totalidade. São os juízos totais da terra. Nessa hora a igreja vai ser tirada. Não vai haver um santo, um justo. Quem vai estar na terra? A besta, o anticristo, falso profeta. Todos que aceitaram a marca e o número da besta estarão aqui. E o que acontecerão com eles? Apocalipse 16, versículo 1, diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Agora o verso 8. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Aqui você vê o cenário que nem Steven Spielberg, George Lucas, ninguém jamais poderia criar.
o verdadeiro caos, a ira de Deus sendo despejada aterrorizantemente. Só que a Bíblia diz que no meio desse juízo, da dor, os homens ainda vão ter forças para blasfemar o nome de Deus e não se arrependerão. Você vê como é que é o pecado do homem. Sexta e penúltima sessão, vai do capítulo 17 até o 19. O que trata essa sexta sessão? Os julgamentos divinos. Os julgamentos divinos. Olhe para mim e preste atenção. Vai tratar aqui do julgamento do anticristo, da Babilônia e do falso profeta. Olha que curioso, nos capítulos 12 a 14, aparecem os inimigos da igreja na seguinte ordem: o dragão, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra e a Babilônia. Agora nos capítulos 17 e 19, temos os mesmos inimigos sendo julgados, mas em ordem inversa. No capítulo 18, verso 2, cai a Babilônia, Deus julga a Babilônia. Está escrito: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Depois, nós temos o julgamento do anticristo e do falso profeta. Apocalipse 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos, dentro do fogo, do lago de fogo que arde como enxofre. Veja só, do 17 ao 19, julgamentos da grande Babilônia, da besta que sai do mar, e da besta que sai da terra. Mas falta ainda o dragão. O dragão ainda não foi julgado. Satanás. Porém, ele é importante, ele recebe um destaque especial. Ele vai cair na última sessão. Ele é deixado para a última sessão, para o capítulo 20. Então, Deus vai julgar sozinho o dragão. Apocalipse 20, 10 diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram, já foram julgados, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Na última sessão, nos últimos capítulos, eles são reservados para o julgamento do dragão, a queda de Satanás, a condenação. Agora entramos para a última, a sétima sessão. 7 ciclos estão contando e recontando a mesma história de ângulos diferentes. No que consiste a sétima sessão? A consumação de todas as coisas, que vai do capítulo 20 ao 22. Vai tratar do juízo final, novos céus e nova terra. Não são repetições aleatórias. Ele está contando a mesma história que envolve a primeira e a segunda vinda. Veja só, sétima sessão, Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco, que é aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar. Fala do julgamento. Apocalipse 21, 1, 2, agora fala dos novos céus e nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Assim é dividido o Apocalipse. Essas são as linhas de interpretação. Aqui está a linha de interpretação que nós adotamos, a milenista, histórico-espiritual. Cremos que estamos no milênio, que Apocalipse abarca presente, passado e futuro, que são 7 ciclos que se repetem, não se lê ela linearmente, e que ele é um livro alegórico e não literal. Agora eu vou encerrar mostrando a importância de ler esse livro, a importância que tem ele. Eu te desafio
ler esse livro diversas vezes. Verso 3, e nós encerramos aqui a minha exposição. Bem-aventurados, capítulo 1, 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Vamos lá. João aqui no capítulo 3 quer enfatizar a importância que tem Apocalipse. Então o termo aqui é bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem. Bem-aventurado aqui, a ideia, você conhece o termo feliz, mais que feliz, mas a ideia aqui é abençoado, inteligente, sábio. Bem-aventurado, inteligente, sábio, abençoado é quem? Aqueles que leem, quem estuda Apocalipse, quem lê, quem tem os olhos fixos, manuseia bem, decora esse livro. Quem é versado desse livro é inteligente, é sábio, é abençoado. Aqueles que leem e aqueles que ouvem. Ouvem aqui aqueles que dão atenção às palavras de Apocalipse. Então João está dizendo, abençoado será quem nesse tempo estudar esse livro, ler esse livro, dar atenção a esse livro, aqueles que leem e que ouvem. João está a dizer que Apocalipse é o livro para esse tempo. Aí ele vai dizer, bem-aventurados aqueles que leem, verso 3 de novo, e os que ouvem as palavras da profecia e guardam, note aqui a palavra, e guardam as coisas nela escritas. O que é isso, guarda? Eles não só estudam, não só dão atenção, mas eles consideram. Irmãos, estudem esse livro. Irmãos, deem atenção para que esse livro fala. Irmãos, considerem as palavras desse livro de Apocalipse. Os verbos aqui, ler e ouvir, estão no presente para indicar uma ordem contínua, não é só um ato específico isolado, leia, considere, dê atenção uma só vez. Não, é um ato a ser feito, repetido, diversas vezes. Ou seja, leiam e continuem lendo, ouçam e continuem ouvindo, considerem e continuem considerando, guardando. Por que João usa lê e ouve? Porque uma cópia do Apocalipse original chegou nas mãos deles, escrita em pergaminho. E o que acontecia? O irmão que tinha a cópia do Apocalipse desenrolava o pergaminho e lia diante da congregação do primeiro século. João vai dizer, bem-aventurado aquele que desenrola o livro e lê. Tanto quanto bem-aventurado é aqueles que estão assentados a escutar. Bem-aventurado o pregador, bem-aventurado a congregação. E ele vai dizer que ouvem as palavras da profecia. Profecia aqui não é previsões, mas está falando de inspiração. Por que eu tenho que considerar? Porque Apocalipse é palavra revelada de Deus, é cânon. Apocalipse é uma profecia inspirada, é uma palavra revelada, considere-a como tal. Essa é a ideia. E terminando, pois o tempo está próximo. Existem duas palavras gregas para tempo, cronos e kairos. Aqui é kairos, quer dizer momento certo, tempo oportuno, época, fase. Por que ele termina o 3 dizendo isso? João está dizendo assim, o tempo em que todas as profecias desse livro serão cumpridas, já começou. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras de Apocalipse e as guardam,
pois o tempo para elas serem cumpridas já começou. Essa é a ideia. Já começou. Irmãos, pela graça de Deus, vamos tentar caminhar sobre os 22 capítulos. Eu espero que essa mensagem introdutória dê a você temor, instigue em você desejo, interesse, tanto pela leitura, quanto por ouvir os sermões. E que ela impacte a sua vida. Apocalipse não vai se cumprir, já está se cumprindo. Estamos vivendo o Apocalipse, que a cada dia se intensifica mais e se aproxima da sua conclusão. Com temor e tremor, vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Fale com Deus agora.